Francisco de Assis, e agora nós vamos com a apresentação do Grupo Maria de Magdala, onde o nosso querido Genival vai falar um pouquinho sobre o Estevão. Genival. Boa noite a todos. Boa noite. E antes eu quero lamentar que eu só posso falar um pouquinho de Estevão. Então, como irei falar pouquinho dele, vamos nos remeter à Bíblia Sagrada, lá no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que de certa forma também está descrita na obra aqui já anunciada pela Carmo, Paulo e Estevão, no capítulo 7. E lá o que nós encontramos? Na obra Paulo e Estevão, de uma forma ampliada e mais profunda, nós encontramos a informação da traição a qual foi imposta a esse espírito luminar, quando o sacerdócio da época achou por bem contratar falsas testemunhas para depor contra este espírito iluminado Estevão. No próprio livro sagrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, está dito que quando Estevão estava assentado perante aos seus algozes, os grandes sacerdotes da época, tomados, orientados pelo falso testemunho daqueles que aceitaram dinheiro para fazê-lo, o apóstolo Lucas, autor da obra Atos dos Apóstolos, registrou para nós. E diz o apóstolo Lucas que os algozes de Estevão assim o viram. Olhando para Estevão, viu que a sua face resplandecia como se fosse de um anjo. Detalhe: este ser, tomado pela mansidão que lhe era peculiar, este ser que neste momento, que eu não sei se algum de nós aqui é capaz de imaginar o que seja, porque será que algum de nós consegue, por uma fração de tempo que seja, imaginar o que seja ser sacrificado por apedrejamento? Fazemos nós ideia da dor que decorre de algo desta magnitude? Porque Estevão sabia que aquele tribunal de cartas marcadas, Estevão sabia que não era outra coisa que o aguardava que não o apedrejamento. E nós, quando dói uma unha do dedo, como é que ficamos? E nós, quando descobrimos que temos uma moléstia que deverá exigir tratamento mais demorado? E nós, como é que nos comportamos quando tomamos notícia que alguém falou mal de nós? Qual é o nosso proceder? Agora imagina qual seria o nosso proceder se soubéssemos que o que nos aguarda é o que culminou Estevão. E diz Emmanuel, na obra Paulo e Estevão: Estevão, quando estava perante os seus algozes, perguntou de si para si mesmo: será que estes que aqui se encontram, será que não são as ovelhas perdidas que o amado Mestre Jesus recomendou que buscássemos?
E aí Estevão, movido por este sentimento nobre cristão, porque aí nós vemos de fato alguém vivenciando o cristianismo, alguém vivenciando Jesus. E para comprovar que de fato ele mais que ninguém vivenciou Jesus num momento tão atroz, na intenção de, quem sabe, talvez, sensibilizar o coração frio, o coração gélido daqueles sacerdotes movidos não por outro sentimento que não fosse da dominação, da ambição. E diz Estevão: e eu olho para o céu e vejo Jesus. E para ficar em conformidade com a igreja que traduziu a Bíblia, está dito assim: e à direita dele vejo o Pai amantíssimo. Ou seja, olha a mensagem que ele nos manda. A mensagem que ele nos manda não é outra que não aquela que já foi nos dita por Jesus. Não é outra que não aquela que é corroborada pela ciência espírita. Qual seja, quando a situação se apresentar, quando a situação, por mais difícil, por mais tenebrosa, por mais assustadora surgir, não faça outra coisa que não chame por Jesus, ligue-se em Jesus, porque em fazendo isso, o seu socorro não lhe faltará. E Estevão não se importou em momento algum com o que lhe aguardava, e assim fez, e teve Jesus consigo, mas ele reservava para nós ainda um exemplo mais profundo, mais marcante, mais sincero, de alguém que de fato era e é fiel a Jesus. Porque lamentavelmente passou-se para a história e muitas criaturas ainda creem que fé é acreditar. Mas muito mais que acreditar, na raiz da origem da palavra fé está dito que ela significa fidelidade. E Estevão, fiel a Jesus, após sangrar, após dores atrozes de ossos quebrados pelas pedradas recebidas, Estevão, segundo a fala do apóstolo Paulo, antes de ressuscitar, segundo a palavra dos espíritas, antes de desencarnar, segundo os céticos, antes de morrer, Estevão olhou para o seu algoz. Naquele momento, ele era o principal. Ele chamava-se, naquele momento, ainda Saulo de Tarso. E olhando para Saulo de Tarso, ergueu os olhos ao alto e vendo Jesus, disse-lhe: mestre amado, não lhe imputes a culpa do ocorrido, eu o perdoo. Paz em sua vida, que Estevão se faça sempre presente, como sempre presente nessa casa ele está. Deus te abençoe. Assim seja. Agora é o jogral. Você vai falar aí? Onde? É só uma fala. Estevão.
homem cheio de fé e poder. Estevão brilhou em vida, em alma e ardor. Estevão Diante do Sinédrio, falou com coragem. Estevão contou a história, anunciou a mensagem. Estevão Viram seu rosto brilhar com luz. Estevão Era a glória do Senhor Jesus. Estevão Apedrejado, orou em perdão. Estevão O céu se abriu e Cristo estendeu sua mão. Estevão Que germinou em missão, nos ensinando a coragem e o perdão.